Queridos alunos do curso Panorama do Velho Testamento, é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Avivamento Bíblico no Tucuruvi, quem está falando. E esta é a nossa aula número 47. Vamos hoje estudar o livro do profeta Miqueias. Estamos estudando os livros dos profetas menores, né? Já estudamos, dentre os profetas menores, já estudamos Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas. Então vamos agora olhar para o livro do profeta Miqueias. Muito bem, gente. O profeta Miqueias, ele pregou na mesma época da história do povo de Israel em que o profeta Isaías também ministrou. Então, Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías. Eles profetizaram na mesma época histórica, né? E então, na verdade, o profeta Miqueias, ele profetizou antes do cativeiro, tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul, tá? Então, Miqueias profetizou antes de o Reino do Norte ter sido levado cativo pelos assírios e, consequentemente, também profetizou antes de o Reino do Sul, Judá, ter sido levado cativo pelos babilônios. Bom, este relato profético, ele é composto de 3 sermões que o profeta Miqueias fez para o povo, não é? E ele falou tanto para o reino do sul como para o reino do norte, né? A gente percebe aqui na profecia de Miqueias que tanto Judá, Jerusalém, né, reino do sul, está contemplado, como também Samaria, reino do norte, está contemplada aqui nas profecias do profeta Miqueias. E, como eu disse, o relato profético de Miqueias se compõe de 3 sermões, né? E cada um desses sermões se inicia com a expressão ouvi. Então você pode ver aí na sua Bíblia que o capítulo 1 começa, né, com essa expressão ouvi. Então o primeiro sermão dele está registrado nos capítulos 1 e 2, né? Aí o segundo sermão está registrado nos capítulos 3, 4 e 5, que também começam com essa expressão ouvi. E o último sermão de Miqueias está registrado nos capítulos 6 e 7, que também começam, né, com essa expressão ouvir. Então, vamos olhar para cada um desses 3 sermões, né? O primeiro sermão, ele tem como tema, pelo menos o tema aqui que o Warren Wiersbe dá para esses 2 primeiros capítulos, né, que compõem o primeiro sermão de Miqueias. Então, o Wiersbe dá o título de O Julgamento Está Próximo, tá? O julgamento está próximo, o tema do primeiro sermão nos capítulos 1 e 2. Então, nós percebemos aqui, não é, pelo texto, eu estou seguindo aqui esse autor que eu estou sempre citando, que os pecados do povo eram muito grandes e, portanto, como consequência dos seus pecados, o povo terminaria enfrentando o julgamento do Senhor, né? E esse julgamento veio na forma dos cativeiros, né? O cativeiro assírio para o reino do norte e o cativeiro babilônio para o reino do sul. Logo no versículo 1 já do capítulo 1, o profeta Miqueias, ele cita as principais cidades, ou seja, ele cita Jerusalém, que era a capital de Judá, o reino do sul, e ele cita também Samaria, capital de Israel, o reino do norte. Eu vou até ler aqui o versículo 1 do capítulo 1 para vocês então perceberem aqui. Diz assim o texto: Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueia, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Então veja, a palavra do Senhor, né, que em visão veio a Miqueias sobre Samaria e Jerusalém. Então essas 2 cidades, essas 2 principais cidades do povo de Israel, estavam contempladas aqui na profecia do profeta Miqueias.
Mas vale destacar que, na verdade, o profeta Miqueias, ele enumera 12 cidades, né? Ele não fala apenas de Samaria e de Jerusalém, ele fala de 12 cidades, ele enumera 12 cidades, né, cidades importantes dos israelitas, né? Então ele enumera 12 cidades e ele cita os pecados dessas cidades. E os pecados dessas importantes cidades de Israel terminavam por corromper a nação inteira. Então veja só, os pecados dessas cidades importantes terminavam por corromper a nação inteira, né? E até o autor que a gente está seguindo, ele comenta aqui o seguinte: isso soa muito atual, né? Porque é verdade, né, gente? Nós vivemos num tempo também de grande pecaminosidade e os pecados, né, das grandes cidades. Nós poderíamos falar, por exemplo, da nossa nação, do Brasil. Nós sabemos que, infelizmente, as grandes cidades, né, estão mergulhadas em pecado, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, né? As grandes capitais aí do Brasil, né, infelizmente estão mergulhadas em pecado e isso termina corrompendo, né, toda a nação. É muito semelhante realmente, isso soa muito atual de fato, como diz aqui o autor que a gente está seguindo. E a idolatria, queridos, a idolatria era o principal pecado, não é, do povo de Israel naquele tempo em que o profeta Miqueias profetizou. O povo insistia em adorar, né, as imagens, eles insistiam em adorar a obra de suas mãos, não é? Aquilo que era feito por mãos humanas. E o nosso autor aqui, ele faz uma aplicação e ele diz, né, que as pessoas fazem isso hoje também, infelizmente, né? Ele até diz aqui: podemos não esculpir nossas estátuas, nem nos curvamos diante delas, mas, sem dúvida, vivemos para as coisas que fazemos, né? Então, gente, isso aqui é interessante. Eu sempre costumo falar para os irmãos lá da igreja que ídolo não é apenas imagem de escultura, né? Às vezes a gente imagina que ídolo é apenas uma imagem de escultura. Não, ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida, mesmo que não seja uma imagem de escultura, né? Então, às vezes nós evangélicos, nós às vezes até enchemos a boca, né, para falar contra os cristãos católicos, né? Mas a gente muitas vezes não olha para o fato de que existe muita idolatria até mesmo entre os evangélicos, porque se nós evangélicos não idolatramos imagens, mas muitas vezes nós permitimos que outras coisas, que não necessariamente uma imagem de escultura, mas que essas coisas terminam tomando o lugar de Deus na nossa vida, e Deus fica em segundo plano, né? Às vezes podem ser coisas materiais, podem ser pessoas, né? Pode ser o time de futebol, pode ser, enfim, pode ser tanta coisa que muitas vezes começa a tomar o lugar de Deus, né, na nossa vida. Então a gente tem que estar muito atento, porque a idolatria pode estar no nosso meio se a gente não ficar atento, né? Então, como diz aqui o autor: podemos não esculpir nossas estátuas, nem nos curvamos diante delas, mas sem dúvida vivemos para as coisas que fazemos. Para o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo para o Senhor ou nós estamos vivendo para outras coisas, né? Ele até diz aqui, ó: o objeto de adoração é aquele a quem servimos e por quem nos sacrificamos. Então, o que ou quem você está servindo? O que ou a quem você está sacrificando? Pense nisso. Então, Miqueias, ele advertiu que chegaria o dia em que o Senhor destruiria os ídolos do povo, né, e os transformaria em pó. Outro pecado também que Miqueias denuncia aqui nesses
primeiros 2 capítulos é o pecado da cobiça, né? O texto também fala sobre isso, o pecado da cobiça. Ele diz aqui, Miqueias diz que as pessoas elas ficam acordadas à noite pensando em novas formas de conseguir coisas. Olha só, as pessoas ficam acordadas à noite pensando em novas formas de conseguir coisas e depois levantam-se cedo para levar a cabo os seus planos, né? Levantam-se cedo para conquistar essas coisas que elas ficam cobiçando, né? Então, o texto vai além, né? As pessoas, elas não apenas cobiçavam as coisas, mas elas usavam meios ilegais, meios ilegítimos para conseguirem o que elas queriam, né? Então, para conseguir o que as pessoas cobiçavam, elas roubavam, elas ameaçavam, elas usavam de violência, né? Então, diante desse quadro aqui, o profeta Miqueias, ele lamentou e ele uivou, né? Até no capítulo 1 aqui, no versículo 8, diz assim, olha, o profeta diz: por isso lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes. Aí diz o verso 9, por que ele fazia isso? Por que ele lamentava? Por que ele estava, né, assim, pranteando, né? Por quê? Verso 9. Porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém, né? E a partir daí, então, eu li os versículos 8 e 9 aqui do capítulo 1. Aí, a partir do versículo 10 até o final do capítulo 1, o profeta Miqueias, ele envia uma mensagem pessoal, ou seja, uma mensagem específica para cada uma das cidades pecadoras. E ele avisa essas cidades de que o dia da ira do Senhor estava se aproximando, né? E ainda nesses 2 primeiros capítulos, nós vemos que o povo, diante da mensagem de confrontação do profeta Miqueias, o povo tentou silenciá-lo, né? O povo tentou pará-lo, né? Interessante, né? As pessoas não gostam de ser confrontadas. Então, ao serem confrontadas aqui com seus pecados, o povo tentou parar, tentou silenciar o profeta, né? Aqui no capítulo 2, versículo 6, o texto bíblico diz que o povo disse o seguinte: não babujeis tais coisas, né? Ou seja, não faleis tais coisas. O povo estava aqui falando para Miqueias: não babujeis, né? Não faleis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó, né? Então eles diziam aqui para Miqueias não falar nada, porque aquilo que ele estava falando não ia acontecer, né? No entanto, o profeta Miqueias responde que ele tem de pregar, porque o Espírito de Deus o incita, né? O levava a fazer isso. O Espírito de Deus é que levava o profeta Miqueias a fazer isso, né? E também Miqueias, ele sabe que o povo não quer uma pregação honesta. Ele sabe que o povo, infelizmente, prefere os seus falsos profetas bêbados que vivem de modo tão perverso quanto o modo que o povo vivia, né? Então veja, essa parte aqui também eu achei muito interessante, gente, porque o texto bíblico aqui, eu vou ler o versículo 11 do capítulo 2, diz assim: se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo, né? Então, é isso. Eu vou, no áudio seguinte, eu vou explicar isso daqui.
Aula 47, áudio 2. Então, gente, eu tenho falado para algumas pessoas, eu tenho falado até para as pessoas, para os irmãos lá da igreja, que eu tenho chegado a uma conclusão, sabe, irmãos? Hoje as pessoas, elas não pedem para serem enganadas. As pessoas, elas clamam, elas gritam para serem enganadas. É impressionante como as pessoas, parece que elas querem ser enganadas, né? E me parece que é disso que o profeta Miqueias está falando aqui, não é? Porque o versículo 11, então eu vou reler aqui o versículo 11 do capítulo 2. Miqueias está falando aqui, ó: se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo, né? Então ele está dizendo que se surgir alguém com falsidade, com mentira, e que profetizar do vinho e da bebida forte, né? Ou seja, que profetizar até embriagado, é esse que o povo queria ouvir, né? Será este tal o profeta deste povo. Se aparecer alguém falando mentira, falsidade, profetizando até embriagado, era esse que o povo queria ouvir. Os verdadeiros profetas, infelizmente, são desprezados. Os verdadeiros profetas, infelizmente, o povo geralmente não quer ouvir. Por isso que o Wiersbe diz aqui, né, que Miqueias sabe que o povo não quer uma pregação honesta, muito semelhante aos nossos dias, né? O povo prefere os seus falsos profetas bêbados que vivem de modo tão perverso quanto o modo perverso que o próprio povo vive. Eu quero terminar aqui o capítulo 2, lendo os versículos 12 e 13, que dizem o seguinte. Veja, esses versículos 12 e 13 agora do capítulo 2, o título aqui, eu estou com a Bíblia Shed, né? O título que a Bíblia Shed dá para esses dois versículos é o seguinte: o Senhor congrega o restante de Israel. Então o verso 12 e 13 dizem o seguinte: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Então, diante de todas as palavras aqui de confrontação, né, quanto aos pecados, profecias de que Deus iria trazer juízo ao povo em função dos seus pecados, nós temos aqui nesses dois versículos, 12 e 13 do capítulo 2, uma promessa de restauração, né? Aliás, os profetas menores, eles trabalham assim. Os profetas maiores também, né? Eles trazem mensagem de juízo, falam do juízo que viria, mas eles também trazem sempre promessas de restauração. E aqui a gente tem essa promessa de restauração, e é interessante aqui que o versículo 13 diz aqui, né? Subirá diante deles o que abre caminho, né? Então, quem seria esse que abre caminho aqui? Eu estou aqui com a Bíblia Shed, como eu disse para vocês, e na nota de rodapé diz o seguinte, né? Sobre essa frase, o que abre caminho. Diz aqui: profeticamente podemos ver uma alusão a Jesus, o bom pastor, vindo adiante dos fiéis para romper novos caminhos, né? Para abrir novos caminhos de vitória, de fé, de amor, de salvação, atravessando os obstáculos até chegar aos céus. Por quê? Porque o verso 13 diz isso, né? Subirá diante deles o que abre caminho. Então, o comentarista aqui vê uma referência a Cristo, né? E aí então eles, o povo, né, romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei, uma referência a Cristo aqui, irá diante deles, sim, o Senhor, né, à sua frente, ou seja, o Senhor irá à sua frente. Muito bem, esse é o primeiro sermão de Miqueias. O segundo sermão de Miqueias
está dos capítulos 3 ao 5, né? E o tema que o Wiersbe dá a esse segundo sermão é o seguinte: a libertação está próxima. Então a segunda mensagem de Miqueias é uma mensagem de esperança. No entanto, inicialmente, Miqueias, ainda nessa segunda mensagem, ele começa condenando os líderes maus da terra, né? Ele começa condenando os governantes, os falsos profetas e os sacerdotes maus, né? Isso está no capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Por que ele condena esses líderes maus, esses líderes ímpios? Porque eles devoravam as pessoas em vez de ajudá-las. E esses líderes se recusavam a servir as pessoas, a menos que fossem pagos para isso, né? Eles só se preocupavam em servir as pessoas se eles pudessem tirar alguma vantagem financeira disso. E os profetas, os falsos profetas, né, como é de praxe, eles pregavam o que as pessoas queriam ouvir, né? Então, eu acho que vale a pena que a gente também ler no capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, os versículos 11 e 12, né? Então, os versículos 11 e 12 do capítulo 3 dizem o seguinte: olha, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, né? Então tá falando dos juízes aqui. Ó, eles davam as sentenças por suborno, mediante suborno, né? Então, quem tivesse mais dinheiro comprava o juiz, né? Então, os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então veja que situação, né, que o povo tinha chegado: os juízes se corrompendo, os sacerdotes, os profetas se corrompendo, e ainda dizendo que o Senhor estava no meio deles e que nenhum mal lhes sobreviria. Não é? E aí o versículo 12 diz assim: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruína, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Então, Miqueias traz essa profecia aqui, dizendo que por causa dos líderes de Israel, que estavam tão longe da vontade de Deus, né, Sião, Jerusalém, enfim, o monte do templo ficariam em ruínas, ficariam, ele fala que o monte do templo, né, ficaria coberta, a colina ficaria coberta de mato. Né? Então, a palavra aqui, não é? Inicialmente uma palavra ainda de juízo aqui nesse segundo sermão de Miqueias, não é? No entanto, o capítulo 4, né, ele nos leva a um novo tema, um tema maravilhoso. Qual é o tema do capítulo 4? É que um dia haverá paz na terra, né? E um dia a justiça reinará, né? Então veja, aqui eu vou ler também esse texto, é importante, o capítulo 4, do versículo 1 ao 4, porque é um dos textos que se destacam aqui no livro do profeta Miqueias. Então ele diz assim, olha, Miqueias 4, versículo 1 até o versículo 4, diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Olha só, o texto está dizendo, né, que os povos todos afluirão para o monte da casa do Senhor. Verso 2: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então veja que esses versículos, segundo muitos estudiosos da palavra, eles falam daquele momento em que o próprio Senhor Jesus, depois da sua segunda vinda, reinará, né? Ele, Jesus, reinará pessoalmente de Jerusalém durante 1000 anos, né? No reino milenar de Cristo.
o próprio Senhor Jesus governará as nações, né? Ali do monte do Senhor, né? Ali de Jerusalém. Versículo 3 diz: Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes, olha que belo texto, estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Olha que texto maravilhoso, né, gente? Então, o profeta Miqueias, ele fala de um tempo no futuro, que a gente entende ser no reino milenar de Cristo, em que Cristo estará reinando. E diz aqui que naquele tempo não haverá guerra, as pessoas nem aprenderão mais a guerra. Eles transformarão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeira, né? E uma nação não levantará a espada contra outra nação. Que coisa maravilhosa, né, gente? Como nós ansiamos esse tempo de paz na terra, esse tempo de justiça, e Cristo estabelecerá, né, o seu reino milenar, onde nós teremos isso daqui, né? Os povos, durante os séculos, os seres humanos, os governantes têm tentado estabelecer a justiça e a paz na terra, mas não têm conseguido, né? As coisas só têm piorado, né? Muitos sistemas de governo têm sido pensados, têm sido elaborados, têm sido colocados em práticas, mas não têm alcançado o êxito esperado, né? Mas Cristo, sim, quando ele voltar em sua segunda vinda e estabelecer o seu reino milenar, nós teremos então definitivamente, né, nesse reino milenar de Cristo, um tempo de paz, um tempo de justiça, né, um tempo realmente assim maravilhoso que nós vamos viver, né? E até o versículo 4 ainda diz aqui: mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então, diz aqui ainda Warren Wiersbe, ele comentando esse texto, ele diz assim: o Monte Sião, né, lá em Jerusalém, se tornará a capital do mundo. Todos os exércitos serão dispensados e as armas serão destruídas. E como isso tudo acontecerá? Tudo isso acontecerá por meio da promessa do capítulo 5. Então, no capítulo 5 de Miqueias, nós temos a promessa da vinda do Messias, né? Então, se você tiver aí com a sua Bíblia, você vai ver que o capítulo 5, principalmente a partir do versículo 2, até o título aqui na Bíblia que eu estou usando, é justamente esse, o nascimento do Messias e o seu reinado, né? O nascimento do Messias e o seu reinado. Então, a partir do capítulo 5, o profeta Miqueias começa a dizer que o libertador virá, né? Esse libertador que vai trazer paz, que vai trazer justiça sobre a terra, esse libertador virá. E o profeta Miqueias, ele menciona, ele havia mencionado, lembra-se, 12 cidades, mas agora ele menciona uma outra cidade, a cidade de Belém. E por que Miqueias menciona a cidade de Belém? Miqueias menciona a cidade de Belém profetizando que seria o local do nascimento do Messias, né? Ou seja, Belém seria o local do nascimento de Jesus, conforme está escrito aqui no livro de Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, que diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que texto maravilhoso. Então eu vou comentá-lo no áudio seguinte. Aula 47, áudio 3. Então, gente, veja, esse versículo 2 do capítulo 5, aqui do profeta Miqueias, ele é um texto importantíssimo, né? Porque esse texto aqui, ele fala, né?
o local onde o Messias iria nascer, né? Então veja, vou reler aqui o versículo 2 do capítulo 5, diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Então veja, é interessante que fala aqui, né, que Belém era uma cidade, era um povoado pequeno demais para figurar como grupo de milhares de Judá. É interessante, Deus me deu a oportunidade de estar lá em Belém, não é? No ano de 2015, e de fato é interessante que até hoje, né? Até hoje, a gente está no século XXI, ainda é um lugar pequeno, né? Uma localidade pequena. Mas foi nesse lugar que nasceu o Messias. E isso foi profetizado 700 anos aproximadamente antes de Jesus nascer, antes de o Messias nascer, né? Então, a nota de rodapé aqui da Bíblia Shed até diz o seguinte, que o texto aqui está falando da cidade de Belém, próxima a Jerusalém, onde nasceu inclusive o rei Davi, né? E onde haveria de nascer também o Messias, o Senhor Jesus Cristo, como de fato aconteceu. Então, 7 séculos antes do nascimento de Cristo, ou seja, em torno de 700 anos, o profeta aqui, ele é bem explícito em indicar o lugar do nascimento, né, do acontecimento do nascimento de Jesus. E esse texto também, o versículo 2 do capítulo 5, ele é importantíssimo, porque esse texto, ele também fala, ele fala o seguinte, olha, que as origens daquele que haveria de nascer, né, e que haveria de reinar, diz aqui, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, tanto a divindade como a humanidade de Cristo são claramente apresentadas nesse versículo, porque como homem, Jesus nasceu na estrebaria em Belém, e como Deus, ele já existia, como diz aqui o versículo 2 do capítulo 5, ele já existia desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Gente, essa profecia de Miqueias é fantástica, né? É maravilhosa. E o versículo 4 do capítulo 5 ainda diz: ele se manterá firme. Está falando aqui do Messias, né? do Cristo, que viria a nascer séculos depois da profecia de Miqueias. Então diz, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Olha o versículo 5, a primeira frase do versículo 5 diz, este, uma referência a Cristo, né? Este será a nossa paz, não é? Então, Cristo possibilitou a paz entre nós e Deus, não é? Quando ele derramou o seu sangue na cruz. Ele é a nossa paz. O apóstolo Paulo disse isso em Efésios 2,14. Ele, Cristo, traz paz ao coração quando a pessoa experimenta um novo nascimento. E na sua volta, na sua segunda vinda, ele também trará paz para o mundo, né? Paz mesmo, para as nações e para o mundo. Então, esse texto aqui, gente, de Miqueias capítulo 5, é maravilhoso, né? Vale a pena depois você ler com calma. Bom, agora eu vou para o último sermão de Miqueias, que é o terceiro, cujo título é Creia no Senhor hoje. Então, aqui, no capítulo 6, o cenário é um tribunal, e Deus chamou seu povo para ser julgado. Então, o Senhor diz o seguinte, versículos 1 a 4, aqui um resumo. O Senhor diz, levanta-te, defende a tua causa. Deus está falando com o povo, né? Porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Então, Deus aqui ele entra
numa controvérsia, numa demanda com o seu próprio povo, né? Aí o capítulo 6 ainda, no capítulo 6, dos versículos 6 a 8, o povo responde ao Senhor. O povo responde o seguinte: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Então o povo está aqui, né, nessa parte aqui, o profeta ele está dizendo, né, que é como se o povo estivesse dizendo para o Senhor o seguinte: o que é que eu posso dar ao Senhor? Né? Com que eu me apresentarei ao Senhor? Com holocaustos, né? com ofertas de azeite, enfim, o que? Né? Aí o versículo seguinte diz também algo que é muito marcante aqui no livro do profeta Miqueias, e o versículo diz o seguinte: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, o texto aqui é o seguinte: com que me apresentarei ao Senhor? Com que me inclinarei diante de Deus? Com holocaustos, com ofertas? Não é? Isso tudo não tem valor nenhum se não for acompanhado do quê? De justiça, de misericórdia e de humildade. Por isso que o texto diz aqui, né? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor requer, pede de ti. E o que é que o Senhor pede de nós? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E aqui o autor que a gente está seguindo, ele comenta como isso é verdadeiro. Deus não quer presentes extravagantes nem sacrifícios, ele quer o nosso coração, né? Então de que adianta, né? Ofertas a Deus extravagantes, presentes extravagantes, se nós não temos ou não buscamos praticar a justiça, se nós não temos amado a misericórdia, se nós não temos andado em humildade diante do Senhor e não temos andado humildemente com o nosso Deus, né? Então, essa é uma mensagem bastante interessante aqui, para você ler, Miqueias 6, versículo 8. Leia depois, releia esse versículo que a gente acabou de ler aqui, que é um versículo maravilhoso. Bom, aqui no capítulo 6, do versículo 9 ao 16, o Senhor fala de novo, né? O que o Senhor fala? Diz assim: assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados, diz o Senhor aqui, né? Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas. Depois diz aqui: semearás, contudo não cegarás. E aí diz aqui o comentarista: que imagem trágica! Imagine ver tudo que faz dar em nada apenas porque você está afastado da vontade do Senhor. Então, né, é isso que estava acontecendo aqui. Deus estava trazendo uma palavra, né, de que tudo que eles estavam fazendo daria em nada. Por quê? Porque eles estavam afastados da vontade do Senhor, né? E no capítulo 7, que é o último capítulo, do versículo 1 ao 10, o profeta Miqueias lamenta o fato de que a nação seja tão perversa, né, a ponto de não ser possível encontrar sequer um homem honesto. Veja só a que ponto, né, a nação tinha chegado de perversidade, a ponto de não ser possível encontrar sequer um homem honesto. O suborno, a injustiça, a desonestidade e a cobiça estavam governando a terra. E quando eu li esse comentário aqui, eu fiquei pensando que semelhança com o nosso país, não é, queridos? Infelizmente, olha, o suborno, a injustiça, a desonestidade e a cobiça governam a terra. É mais ou menos o que está acontecendo com o nosso país, né? Partindo até mesmo dos nossos governantes, né? Todavia, o profeta Miqueias, ele tem fé no Senhor, né? E para você depois
conferir isso, você pode ler o capítulo 7, do versículo 7 ao 10. Mas, seguindo adiante, a passagem de Miqueias, capítulo 7, do versículo 11 a 17, apresenta o quê? Apresenta a promessa de Deus para o seu povo. Ou seja, a promessa de que Deus restaurará o seu povo no futuro. Então veja que as profecias, dos profetas aqui, elas estão sempre assim, elas estão sempre entremeadas, de profecias de juízo, mas também profecias falando da restauração, Então, capítulo 7, do 11 ao 17, apresenta a promessa de Deus para o seu povo, ou seja, a promessa de que o restaurará no futuro. E as cidades pecadoras serão restauradas e purificadas, e a nação será assentada em glória, E aí, os versículos finais, que são os versículos 18 a 20 do capítulo 7, esses versículos são uma magnífica confissão de fé. Eu quero ler para vocês aqui, Miqueias 7, de 18 a 20, os 3 últimos versículos do livro. Diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Olha, é muito lindo, gente? É maravilhoso. Então, o que Miqueias está falando aqui nesses últimos 3 versículos é que Deus, ele é o único que pode perdoar os pecados, Ele é o único. Olha aqui, que lindo esse texto, Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Quem é como Deus? Não há ninguém como Deus, que é rico em perdoar. Apenas Ele demonstra misericórdia e amor para com os pecadores, E esse texto, ele também é fantástico, porque ele diz que Deus, ele lança os pecados nas profundezas do mar, Esse texto também é muito famoso, esse texto de Miqueias 7,19, que diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Como que se dizendo que o Senhor esqueceria os pecados, que o Senhor esquece os pecados, O Senhor os lança nas profundezas dos mares, por assim dizer. Como que significando que o Senhor, ele se esquece, Quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados, como diz a palavra, ele é fiel, ele é justo para perdoar os pecados, para nos purificar de toda injustiça. Ele esquece dos nossos pecados. A palavra de Deus diz que assim como o Oriente dista do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Se não me engano, esse versículo está no Salmo 103. Assim como o Ocidente dista do Oriente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Então, queridos, confiemos no perdão de Deus, Deus é um Deus de graça, é um Deus de amor, é um Deus de bondade, e quando há arrependimento verdadeiro, quando há arrependimento sincero, Deus é rico em perdoar, Deus é rico em restaurar o seu povo. Amém, meus queridos? Aqui nós terminamos então a nossa aula número 47, falando sobre o profeta Miqueias, e na próxima aula a gente volta falando então sobre os próximos profetas tidos, e chamados de profetas menores. Então, até lá, permitindo Deus, que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.